Opa! E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco e esse aqui é mais um vídeo da série Leituras, o que significa que eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões de leitura e uma tentativa de panorama de algum livro que eu estou então recomendando. O livro de hoje é esse livro aqui, ó. Ele chama O que é Meu, de autoria do José Henrique Bortolucci, e ele foi lançado no Brasil pela editora Fósforo em 2023, ano passado, em relação ao momento que eu estou gravando o vídeo. É um livro que eu ganhei de um amigo meu, o André Nader, agradeço aí pelo presente, e o André tinha ganho de um amigo também, amigo do André, amigo meu, que é o Marcelo Ferretti, e eu estou aqui indicando para vocês, não vou poder dar de presente um exemplar para cada um de vocês, mas eu estou seguindo aqui nesse fio, né, da famosa transmissão boca a boca, até mim chegou de mão em mão, e aí agora eu estou então indicando porque acho interessante que o livro possa circular. Fiquei muito contente com poder ter lido esse livro, ter descoberto a existência dele, eu não sabia dele, né, até eu ganhar, e é um livro que eu acho que dialoga muito com a conjuntura do Brasil contemporâneo. O José Henrique ele é atualmente professor da GV, ele é um cara com uma trajetória acadêmica muito acentuada, desempenho intelectual, né, de excelência ao longo da trajetória escolar, depois faculdade, mestrado, doutorado e tal. E esse livro é um livro, ele é de não ficção, mas ele entra no campo da literatura, né? Dentro dessa trajetória que tem tido bastante espaço no mercado editorial brasileiro, que é romances de autoficção ou textos de não ficção com uma marca memorial, autobiográfica, mas com uma conotação não exatamente autobiográfica, porque a pessoa não está exatamente tentando fazer uma narrativa linear da própria história com uma pretensão a contar o que de importante aconteceu, mas ela tem uma ênfase temática. Então tem uma tensão nessa narrativa que tem a ver com uma problemática, como se, esse é o pressuposto, como se as trajetórias individuais dessem notícia de circunstâncias que são maiores do que o indivíduo. E aí conta-se, então, de memórias pessoais ou de passagens da própria história de vida, articulando esse tipo de narrativa com uma espécie de investigação que cruza, então, aquilo que é pessoal com aquilo que é político, talvez, ou com aquilo que é pessoal com aquilo que é social. E esse livro, então, do Zé Bortolucci, O que é Meu, ele entra nessa tradição. Então, junto, né, com trabalhos como daqueles de Marguerite Duras, Edouard Louis, enfim, vários autores que estão trabalhando dentro dessa linha. Alguns aqui no Brasil também fazem coisas nesse sentido, ainda que a gente não tenha muitos autores que trabalham só com isso aqui no Brasil. E o livro do Zé Bortolucci, como eu disse, né, ele é um livro interessante para quem está inserido ou está tentando entender o Brasil contemporâneo, porque a temática é basicamente essa. Ele congrega ali alguns fatores, né, no texto, na textura da narrativa, mas o objeto central do trabalho dele parece ser esse, de compreender o Brasil. E ele parte de uma circunstância, né, uma circunstância pessoal, que é o adoecimento do pai dele. Então, em 2020, 2021, o pai dele é diagnosticado com câncer. E nesse processo de acompanhar, né, a doença do pai e o tratamento, ele se vê às voltas com uma circunstância pessoal que essa, em alguma medida, articula a trajetória dele com a trajetória do pai, que é o contraste entre essa trajetória altamente intelectualizada, que é a trajetória dele, com a trajetória do pai, que é um cara que estudou até a 4ª série e trabalhou em oficina mecânica e depois fez toda uma carreira, trabalhou décadas como caminhoneiro. E aí a circunstância que o Zé Henrique toma como premissa, né, da narrativa toda é que se ele passou a vida estudando através da sociologia, que é a área dele, né, estudando as dinâmicas sociais, os processos de construção de tramas sociais,
como se constituem os entes sociológicos que estão em causa no Brasil em que a gente vive. Então ele está tentando entender a relação entre direita e esquerda, as agendas progressistas e liberais e reacionárias e conservadoras, os movimentos de industrialização, de tradicionalismo, de coronelismo. Ele está às voltas ali com conceitos e análises consagradas na bibliografia dedicada ao tema. O pai dele, enquanto caminhoneiro, passou décadas rodando o Brasil, de norte a sul, participou da construção da Transamazônica, da Mogi Bertioga, de inúmeras estradas, represas, cidades planejadas. É um cara que participou de situações onde o coronelismo estava funcionando no dia a dia, trabalhou nos anos de ditadura, né, na implementação dessa base do chamado milagre econômico brasileiro, né, o investimento em projetos grandiosos, megalomaníacos e etc., a maioria deles hoje abandonada. E aí, então, nesse sentido, o pai dele também se ocupou de entender o Brasil e também tentou abranger o Brasil, mas em termos muito diferentes. E aí, me parece, né, que o Zé Henrique está movimentando um certo trabalho, um trabalho psicológico do eu lírico, e eu tenho a impressão que dele mesmo também, mas não dá para saber, né? Mas o narrador, né, a narrativa está às voltas com essa tensão. Uma pessoa que está imersa na textualidade, nos trabalhos publicados, nas análises conceituais e que, portanto, está no campo das letras, e vendo tudo que é construído coletivamente a título de entendimento do Brasil, em contraste com esse outro cara que, enquanto caminhoneiro, estava ali construindo o Brasil em alguma medida, mas cujo nome não aparece em lugar nenhum, né? Ele não está em nenhuma pedra fundamental, não fez nenhum discurso de inauguração, também ninguém nunca tinha entrevistado ele até então, até onde eu entendi, aí o Zé Henrique acabou entrevistando para escrever o livro, né? Então tem esse ponto de tensão, em alguma medida, que ocupa o Zé Henrique e que movimenta essa narrativa. E aí ele vai trabalhando esse campo, então, de como o pai dele, enquanto caminhoneiro, fez parte desse processo, fez parte desse Brasil, e aí ele estava ali às voltas, né, com vários conceitos, tradições sociológicas e tudo mais. E aí ele vai falando de como essas coisas não se conectam e de como talvez isso faça falta, porque aí a gente deixa de vislumbrar coisas tão decisivas quanto essas, né? Essa massa de trabalhadores que são os caminhoneiros, que em alguma medida tornam possível que possa haver essa entidade abstrata que é o Brasil, considerando as dimensões continentais, né, do país. Esse transporte ele é muito central na confecção do país, por assim dizer. E, no entanto, não é analisado, não tem dignidade conceitual própria, pelo menos não até 2018 e a famosa, né, greve dos caminhoneiros e essa projeção que essa classe passou a ter enquanto uma classe sociologicamente relevante, né? E aí então o Zé Henrique está às voltas com essas problemáticas, além de uma outra que acho que insere ele aí completamente nessa tradição dos romances de autoficção e o lugar que eles têm no contemporâneo, que é o que o Vincent de Goulegiac, que é um sociólogo francês, chamou de neurose de classe. E o Zé Henrique entra nesse contexto, né, das análises sobre neurose de classe, no sentido de ele ser filho de trabalhadores de baixa renda numa cidade do interior de São Paulo. Ele cresceu em Jaú, e que vai galgando espaço em direção a essa classe de intelectuais com inserção universitária, com alta formação acadêmica e trabalhando com alto desempenho acadêmico, o que inscreve ele na classe média, mas em termos de prestígio também daí dá um salto um pouco maior, no sentido de ele estar num lugar com muito mais pompa e circunstância do que aquele em que ele mesmo cresceu.
E esse contexto todo da neurose de classe que eu mencionei do Golejac tem a ver justamente com isso. O Golejac estudou, inclusive apoiado na obra da Annie Ernaux, que é uma autora de autoficção bastante consagrada no meio e na literatura mundial, ela ganhou um Nobel recentemente. A Annie Ernaux tem uma obra inteira dedicada a esse tipo de problemática. Então ela faz textos apoiados em experiências pessoais, articulando problemáticas que não são só pessoais. São também pessoais, mas não são só pessoais. Então tem um livro sobre um aborto que ela fez, tem um livro sobre uma relação com um homem casado, tem um livro sobre o pai dela, e aí tem essa diferença de classe muito central no livro. Então os livros vão abordando, os livros da Annie Ernaux, eles vão abordando esse tipo de problemática, e o Zé Henrique Bortolucci entra em cheio nessa tradição. Então ele está falando sobre como o pai dele, caminhoneiro, escreveu a história do Brasil em alguma medida, ainda que não tenha usado nenhuma folha de papel, nenhuma gota de tinta para fazer isso. E ele, Zé Henrique Bortolucci, que já ali empenhou tubos e tubos de tinta e enfim, gastou alguns milhares de folhas de papel produzindo conhecimento para entender o Brasil. Como essas frentes não se comunicam. E aí o trabalho dele é um trabalho muito sensível nesse sentido de ser um trabalho de aproximação. Ele está acompanhando o pai dele doente, vê o pai convalescente, vê o pai tomando as dezenas de remédios que alguém que está em tratamento para um câncer acaba tomando, vê essas situações de exposição, de humilhação, por que passa alguém que está fazendo um tratamento invasivo como esse. Então, com bolsa, colostomizado, tendo o catéter para recolher urina e muito fraco, precisando de ajuda para tomar banho, etc. Então, o pai dele às voltas com todos esses cuidados. E o Zé Henrique ali, em alguma medida, fragilizado também por conta disso, e aí num trabalho que envolve assumir um certo lugar numa linha de transmissão que, para poder ser habitada, precisaria ser construída. Porque de partida o que a gente encontra seria uma espécie de salto, um salto de fé. O Zé Henrique, pai caminhoneiro, mãe que costurava para fora, lavava para fora, e ele, gente que foi lá, estudou e se fez sozinho, como se fosse. E aí isso gera a tal da neurose de classe, um sentimento de não pertencimento, um sentimento de ser uma fraude, ou de ter traído a própria origem, ou de não ter feito o que deveria ter feito, ou de nunca conseguir fazer o suficiente, esse tipo de coisa. E aí o trabalho de escrita entra num contexto testemunhal, é como um depoimento, vamos dizer assim, mas mais do que um depoimento de autodefesa ou de autojustificativa, então não é um trabalho pautado pela culpa predominantemente, é um trabalho pautado na tentativa de construção de sentido. Então é um trabalho com uma conotação transformativa. Pelo menos é isso que transparece a partir do eu lírico. Eu não sei se o Zé Henrique, a pessoa física que está lá fora, pôde viver as coisas nesses termos também. Mas então basicamente é disso que se trata. A trama do livro passa basicamente por aí. O Zé Henrique é uma pessoa que escreve de maneira muito fluida, então é uma leitura agradável, uma leitura que vai sem esforço, apesar de ter alguns recursos que são parte do que as pessoas chamaram em algum momento de cultura clássica. Então ele faz um tanto de recurso a Homero, a Shakespeare, a Dante, a Annie Ernaux, autores ali do século XIX, XX também. Então, eventualmente, tem alguns pontos de apoio que tem a ver com a erudição dele mesmo. Não me parece que ele faz isso para fins de mostração, não me pareceu pedante, mas, de qualquer maneira, quem não tem familiaridade com essas coisas pode aqui e ali não entender alguma passagem, mas não me parece que isso comprometa o prazer da leitura. E certamente não compromete a pertinência da leitura. Então é um livro que eu de fato recomendo para todo mundo que tiver oportunidade. Ele tem uma dimensão militante que vai ficando mais acentuada ao longo da escrita, é como se ele tivesse uma certa raiva de coisas que marcam a nossa conjuntura, e essas coisas vão ficando um pouco mais proeminentes, ele vai sendo mais vocal e um pouco mais estridente.
Então, quem discorda do posicionamento dele, uma pessoa que tem um alinhamento mais à esquerda, mais progressista, pode se incomodar com isso conforme avança no livro. No começo isso fica claro, mas isso não é tão decisivo para a experiência de leitura. Conforme vai avançando, o livro passa a ser um pouco mais militante, vamos dizer assim. Mas, de novo, não me parece que isso funcione a título de contraindicação, não acho que seja. E aí, para pessoas, independente da divergência, pode acontecer de pessoas que não têm grande apreço por esse tipo de jargão ou de recurso retórico, né, de retórica militante no contexto da literatura. Pode ser que eventualmente olhe e fale, tá, não sei se precisava passar por aí exatamente, nesse contexto exatamente, mas, né, enfim, o livro é do cara. E aí então fica esse tipo de sinalização só, mas, de novo, não a título de contraindicação, não contraindico para ninguém. Acho que pode valer a pena para todo mundo que gosta de ler e que tem a oportunidade de pegar o livro aí em mãos. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela companhia, né? Mais esse vídeo, e qualquer dúvida, comentário, sugestão, crítica, fiquem à vontade para escrever nos comentários, me procurar no particular aí, nas redes sociais e tal. E a gente vai se falando, tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço.